Bom dia, pessoal. Como vão? Espero que todos estejam bem. Hoje nós daremos continuidade ao capítulo sobre humanismo, renascimento e reforma protestante, a partir do tópico sobre humanismo e política. Bem, o humanismo é importante que vocês compreendam que ele também promoveu, né, reflexões no campo do pensamento político. Como a gente viu no capítulo anterior, a Europa havia atravessado então um momento de formação das monarquias nacionais, com o surgimento aí de diversos países, a exemplo de Portugal, Inglaterra, França e Espanha. Ao contrário desses países, a Península Itálica, onde hoje fica a Itália, ela estava dividida em reinos, ducados e repúblicas, que guerreavam entre si constantemente. Um desses estados era a República de Florença, onde nasceu o pensador Nicolau Maquiavel. Em 1513, Maquiavel escreveu uma obra clássica, hoje clássica, né, no campo da ciência política, chamada O Príncipe, e a dedicou ao jovem Lorenzo II de Médici, que se tornou governante de Florença naquele mesmo ano, em 1513, aos 21 anos de idade. No seu livro, Maquiavel ele procurou analisar a forma como os líderes realmente exerciam o poder. Essa obra, né, é um verdadeiro manual com recomendações sobre a conquista e a conservação do poder e sobre a arte de governar. Valeu-se aí da invenção da imprensa para sua ampla divulgação. Sobre a invenção da imprensa por Gutenberg, a gente tem um box na apostila, à página 74, que poderemos consultar para maiores informações. Embora o livro de Maquiavel ele só tenha sido oficialmente publicado no ano de 1532, anos após a morte do autor. Para Maquiavel, o príncipe, ou também o chamado rei, né, o príncipe é uma metáfora, né, pessoal? Ele escrevia tanto ao príncipe no sentido do rei, né? Não deveria se deter diante de nenhum obstáculo que o impedisse de conquistar e de conservar o controle de um Estado, mesmo que para isso fosse necessário o uso da força ou a prática de atos condenados pela moral. Como se viu no capítulo anterior, as ideias de Maquiavel ajudaram a embasar o surgimento do próprio absolutismo. Outro pensador contemporâneo de Maquiavel foi Erasmo de Roterdã, que em 1509 escreveu e publicou, né, a obra Elogio da Loucura. Nesse ensaio, o filólogo, ou seja, aquele que é estudioso das línguas e dos documentos históricos escritos, o filólogo Erasmo de Roterdã, pensador holandês, ele prega a tolerância, a liberdade de pensamento e uma teologia baseada nos evangelhos. Nessa obra, Roterdã fazia críticas à corrupção que tomava conta da Igreja Católica no período. Bem, poucos anos depois, como a gente vai ver um pouco mais adiante, o mundo católico viria a sofrer um grande abalo com o surgimento do chamado protestantismo, inclusive uma ruptura, né, em relação à Igreja Apostólica Católica Romana. Bem, importante que vocês compreendam aí a razão, né, de a obra de Maquiavel ter sido usada na justificativa do absolutismo. As suas ideias, elas defendem um grande controle para os reis ou para os príncipes, chamados príncipes, né? O uso de meios considerados, então, imorais e ou violentos mostra que, na concepção maquiavélica, o monarca, o rei, poderia chegar a medidas extremas com o pretexto de manter o controle do seu território. Percebe-se assim como consequência, né, a centralização, uma centralização de poder na figura do rei.
Alguns estudiosos, curiosamente, acreditam inclusive que Maquiavel tinha ideais republicanos, né? Porque um outro livro seu chamado Discursos sobre a primeira década de Tito Livio, ele discute algumas questões como liberdade e participação popular na política. Apesar disso, em geral, a gente entende, né, que o pensador que desejava a união e a fortificação da Itália para o período do Renascimento, compreendia que essas aí seriam alcançadas por meio de um líder que fosse astuto, duro e mesmo que tivesse a sua autoridade inquestionável, né? Num lugar aí cheio de guerras por território e por poder, uma democracia estável era uma perspectiva, então, aparentemente distante e mesmo, vamos lá, né, inviável. O seu esforço de análise realista, né, por parte de Maquiavel, numa ótica pragmática da política, contribuiu, de todo modo, para as reflexões que estimularam a centralização de poder e foram instrumentos aí, ou melhor, foram instrumentalizadas, né, as suas reflexões para a perpetuação, inclusive, de injustiça e de arbitrariedades. Né? Não à toa que no senso comum nós, em geral, utilizamos a expressão fulano, cicrano é mais ou menos maquiavélico. Né? É importante deixar evidente, então, que tanto Maquiavel, essa importância, né, da obra de Maquiavel e de outros autores absolutistas, cujas obras então se destacaram, né, para dar maior legitimidade a esses monarcas absolutistas, né, a esses governos, mostrando à população a razão pela qual os governantes são dignos de comandar o seu território. Como lembrei aí a vocês, a obra O Príncipe de Maquiavel, publicada, lançada em 1513, ela é uma espécie de manual da boa governança, né? Como a burguesia estava em ascensão social naquele período, né? E em aliança, sobretudo aí com os reis, né, que eram importantes para elas, né? Logo, os burgueses adotaram esses autores, a exemplo de Maquiavel, a exemplo de Erasmo de Roterdã, e passaram a disseminar suas ideias, né? Trata-se aí de um pilar, então, de legitimidade, como, por exemplo, a aproximação dos monarcas a institutos religiosos, de modo aí a exaltarem o seu direito divino de governar, né? A respeito do Renascimento, nós deveríamos considerar então que o humanismo, estamos aí falando do humanismo, né? Ele deu origem a um movimento de renovação artística conhecido, que passou a ser conhecido como Renascimento. Surgido lá no século XIV, na Península Itálica, né, com maior destaque para a cidade de Florença, que era uma importante cidade mercantil da região, o movimento acaba se espalhando para outros lugares do continente europeu, principalmente para as regiões atuais da Holanda e da Bélgica. Partindo aí dos princípios humanistas, o Renascimento, né, também foi buscar a sua inspiração artística, nós poderíamos dizer, na antiguidade, cujo passado então procurou reviver. Né? Os renascentistas eles buscavam dessa maneira inaugurar uma nova era no campo das artes, aliando os conhecimentos da sua época às riquezas, né, das antigas Grécia e Roma, sobretudo. Assim, as esculturas, os afrescos, que é aí um tipo de pintura, né, na qual as cores são aplicadas sobre um revestimento de argamassa ainda fresco, daí o nome, afrescos, os palácios, os templos, as peças de cerâmica e também objetos de decoração feitos pelos antigos gregos e romanos se tornaram, né, a principal fonte de inspiração dos escultores, dos pintores, dos arquitetos, inclusive dos decoradores renascentistas. Né? Os artistas renascentistas, eles desejavam criar uma arte que fosse, então, a mais fiel possível à realidade.
Para conseguir esse feito, né, para conseguir esse objetivo, para alcançá-lo, foi fundamental o desenvolvimento de diferentes técnicas, entre elas a técnica da perspectiva, uma das grandes novidades que a arte renascentista traz nesse período. A sua criação costuma ser creditada aí ao arquiteto Filippo Brunelleschi, um dos líderes aí de um grupo de jovens artistas dispostos a renovar a arte italiana do período, que traz essa técnica da perspectiva. A perspectiva toma por princípio leis da matemática e também da geometria e expressa o quê? Expressa o volume dos corpos representados, conferindo assim a eles um maior realismo. Eu destacaria que no século XV, quando as pessoas desejavam então elogiar um trabalho, né, o trabalho de um artista, eles diziam que a obra era tão boa quanto a dos antigos gregos e romanos, né? Assim, por exemplo, o arquiteto da região da Toscana, né, o arquiteto toscano Giorgio Vasari, ele passou a chamar de Renascimento aquele momento vivido, então, pelos artistas da sua época, pois eles faziam renascer o pensamento e a arte da antiguidade greco-romana. Daí um pouco da origem, né, da expressão do termo renascimento ao período. Para entender melhor como que isso aí foi posto em prática, por exemplo, na pintura renascentista, a gente pode comparar as duas imagens à página 66 do livro 1. Né? Ambas representam a mesma passagem da Bíblia, a última ceia que Jesus Cristo realizou com os seus apóstolos. A primeira imagem é um retábulo, ou seja, é um ornamento feito em pedra ou também em madeira, né, que se eleva aí na parte posterior de um altar. É um retábulo feito no século XIII por um artista medieval desconhecido, identificado apenas como mestre de Soriguerola, né, que é um nome aí, na verdade, de uma localidade da Espanha, né, em Girona, na região ali da Catalunha. A segunda imagem é um afresco pintado pelo renascentista bastante conhecido, né, Leonardo da Vinci, que se encontra nas paredes do refeitório de um convento em Milão, na Itália. As duas imagens têm uma composição semelhante, como a gente pode observar. Deixa eu abrir a imagem aqui. Vejam lá, né? Jesus e os seus apóstolos se encontram ali sentados ao longo de uma mesa comprida, né? Porém, pode-se dizer aí que as semelhanças entre elas param por aí, né? Repare aí que no retábulo a representação da cena ela é feita em apenas duas dimensões, altura e largura. Isso faz a imagem ter um aspecto então chapado, sem profundidade, como se nada do que está representado tivesse essa questão do volume, né? Veja, por exemplo, como a mesa foi pintada, né? Com a sua parte superior aí inteiramente voltada para o observador, tudo que se encontra sobre ela, parecendo não ter volume algum. É como se desenhássemos numa folha a última ceia, essa representação, né? Além disso, ali, ó, Jesus e os seus apóstolos, eles foram pintados com traços bastante simples, né, com contornos em tinta preta, sem uma preocupação com a aparência real das figuras e dos objetos. Mas vamos observar agora o afresco de Da Vinci, perceber como que nessa pintura a gente já pode notar as três dimensões, né, dessa pintura. O observador então consegue, por exemplo, ter uma ideia do tamanho da sala na qual aquelas pessoas se encontraram, porque além da altura e da largura, existe uma terceira dimensão, a dimensão da profundidade, a questão da perspectiva, né? Os elementos mais próximos do espectador, do observador, foram então pintados em tamanho maior do que aqueles que se encontram mais distante, daí a noção de perspectiva, uma técnica que marca, portanto,
é característica da pintura renascentista. Na pintura de Da Vinci, a mesa não aparece de forma chapada como no retábulo, né? E tanto ela quanto os objetos e alimentos que se encontram ali sobre esse móvel, sobre a mesa, parecem ter o quê? Parecem ter um volume. O que se obtém, então, por meio da técnica do claro-escuro, chiaro-escuro, né, em italiano, que produz essa noção de um sombreamento que faz parte também da técnica da perspectiva. Vejam lá na obra de Da Vinci que Jesus e os seus apóstolos, por sua vez, foram representados então de maneira, podemos dizer, mais realistas, né? De maneira mais realista, uma vez aí que Da Vinci buscou reproduzir, inclusive, os detalhes da anatomia humana. De fato, os pintores, assim como os escultores e os arquitetos renascentistas, eles procuravam reproduzir fielmente a realidade em suas telas, em suas obras. Para conseguir isso, eles aplicavam na confecção, na produção das suas obras, conhecimentos aí de vários campos do saber, como, por exemplo, anatomia, física, ótica, matemática, entre outros, né? Outra novidade desse período foi a invenção da pintura a óleo, atribuída aí ao pintor holandês Jan van Eyck. Na seção aí da Teia do Saber, a página 67 da apostila de vocês, do livro 1, o historiador Ernest Hans Gombrich, ele explica a importância dessa descoberta, né? A descoberta de Jan van Eyck foi algo como a da perspectiva que constituiu um evento, então, nesse período inteiramente novo em termos técnicos para a produção dessas obras artísticas, né? O que esse pintor realizou foi, então, uma receita, né, para a preparação das tintas antes delas serem aplicadas, espalhadas num painel. Os pintores daquela época, eles não compravam as cores prontas, né, em tubos ou outros recipientes. Eles tinham que preparar os seus próprios pigmentos, sobretudo aí extraídos de plantas, assim como de minerais. E depois eles os pulverizavam, triturando-os, né, assim, entre duas pedras, né, socando, ou mandando, enfim, os seus aprendizes na época, né, a triturar isso. E antes de usarem, eles adicionavam algum líquido ali aos pigmentos, a fim de converterem esse pó, então, numa espécie de pasta, né? Havia diversos métodos para fazer isso, mas durante a Idade Média, o principal ingrediente do líquido era obtido, então, de um ovo, que era muito utilizado, adequado na época, né? Salvo aí pelo inconveniente de secar muito depressa. Então, o método de pintura com esse tipo de preparação de cores passou a se chamar têmpera. O Jan van Eyck, esse pintor, ele aparentemente não estava satisfeito com essa fórmula, né, porque não lhe permitia realizar as transições suaves em que as tonalidades cromáticas se transformassem aí gradualmente de umas para as outras, né? Usando óleo em vez do ovo, ele pôde trabalhar muito mais devagar, porque a tinta não secava tão rapidamente, e além de poder trabalhar com a maior precisão. Ele podia fazer cores, então, lustrosas, né, suscetíveis aí de serem aplicadas em camadas transparentes, ou mesmo cores aí que davam um aspecto de vidrado, né, à pintura. Ali a gente tem, então, como exemplo, a página 67, a pintura a óleo Casal Arnolfini, né, uma obra de Jan van Eyck de 1434, que é o retrato do mercador Giovanni Arnolfini e a sua esposa, Giovanna Senami. Bem, por fim, toda essa revolução ocorrida, né, no campo das artes passou a atrair quase que naturalmente a atenção da burguesia, né? Preocupados aí em se impor socialmente perante a nobreza e perante o clero. Cada vez mais os representantes da alta burguesia começaram a exibir nas suas casas, né, o trabalho desses pintores, assim como dos escultores. Contratavam lá então os arquitetos para modificarem os cômodos de suas casas, as fachadas. Membros
do alto clero e também da nobreza passaram a imitar, né? Começaram a contratar os artistas para produzir obras de arte para eles, né? Essas pessoas que financiavam o trabalho dos artistas nessa época ficaram conhecidas então como mecenas. E elas encomendavam obras variadas, como quadros, para registrar o retrato de uma pessoa, acabamos de ver um exemplo, né? Ou determinado acontecimento do período, um acontecimento histórico, pinturas aí de afrescos nas paredes de um palácio, enfim, elaboração de esculturas de mármore para uma igreja ou para o túmulo de alguma pessoa influente também, né? O pintor Rafael Sanzio, por exemplo, ele foi contratado pelo Papa Júlio II da época para pintar os salões do Vaticano. E lá ele fez uma de suas obras mais famosas, né, a chamada Escola de Atenas, um enorme afresco no qual é possível perceber aí a influência, a retomada da antiguidade clássica, né, no período, pelos renascentistas, no período do Renascimento. Nessa obra, esse pintor, o Rafael, ele buscou representar alguns dos nomes de destaque da Grécia, né, como os filósofos Platão e Sócrates, além do Aristóteles, que podem ser vistos aí naquilo que ficou conhecido na história no campo da história da arte como ponto de fuga do quadro, que é para onde nosso olhar se direciona nesse quadro, né? Ali ao centro as figuras dos filósofos Platão Sócrates e Aristóteles, né? Além de representar também a outros cientistas importantes da Grécia Antiga, como os matemáticos Euclides e Pitágoras, entre outros, né? Não à toa chama-se Escola de Atenas, né? O pintor Rafael Sanzio, ao criar, eu acho que deu um problema aqui no vídeo, não sei em que momento ele parou de gravar, mas retomando o que eu estava dizendo, Michelangelo era então também um escultor, e as suas esculturas de mármore elas ficaram aí igualmente imortalizadas, né? Destacam-se aí, por exemplo, a estátua de Davi, presente na abertura do capítulo, que se encontra em Florença, e também as estátuas Pietà e Moisés, ambas em Roma, né? Michelangelo ele acabou sendo contratado pela figura aí, pelo intelectual, pelo político, sobre o qual já comentamos, Lorenzo de Médici, e para essa figura, Michelangelo realizou, então, fez diversas esculturas, inclusive as que enfeitam o túmulo de Lorenzo de Médici em Roma. Pietà, que significa piedade em italiano, é essa escultura, né, de Michelangelo que está na Basílica de São Pedro, no Vaticano, e nela estão aí representados, né, Jesus Cristo após a crucificação no colo de Virgem Maria. Próximo vídeo eu vou comentar com vocês sobre os enunciados 1 e 2, a página 69, dos exercícios que ficarão como tarefa.